Havendo sido trazidos a Jesus Cristo e regenerados pelo Espírito Santo, nós, livre e solenemente, pactuamos viver em novidade de vida e constituir uma igreja de Cristo, segundo as Escrituras. Com essa declaração, no dia 1º de julho de 1975, 31 irmãos organizaram a Igreja Evangélica Batista em Renovação Espiritual, sob o pastoreio de Cosme de Paula Rodrigues. São os dias dos pequenos começos. Em 1977, o pastor Flodoaldo Costa Lima Filho lançou a pedra fundamental do templo e, com fé e trabalho, a construção teve início. A vocação missionária se revelou logo cedo e, em 1978, a igreja assumiu seu primeiro trabalho no Paraguai, enviando o irmão João Lima. Foram anos marcados por diversos batismos. A igreja crescia em número e influência. Em 1982, as irmãs Marlene Nicolau e Sinhá Nicolau iniciaram uma EBD no Paraguai, com foco nos funcionários de Itaipu que lá residiam. Este trabalho rendeu e, para a glória de Deus, várias famílias vieram a juntar-se à igreja. Em 1985, por um curto período de tempo, a igreja foi pastoreada pelo pastor Sosígenes e interinamente pelo nosso irmão Gersi Lizardo. Deus nos agraciou em conversões, batismos e início da construção da igreja nessa primeira década de existência. Avanços e novas gerações. Em 1986, o pastor Antônio Carlos de Souza assume o pastorado, iniciando um novo momento na história. Foram 10 anos de muita fidelidade e graça de Deus. O templo foi ampliado, batismos eram frequentes, inclusive a geração que hoje lidera a igreja foi batizada neste tempo, pastor Gustavo e pastor Cassandro, bem como outros líderes. A vocação como plantadores de igreja floresceu e demos suporte a Barracão, Nova Aurora e Santa Terezinha de Itaipu. Cânticos ecoavam, jovens floresciam e a igreja crescia pela graça de Deus. E a igreja passou a realizar seus retiros com frequência. Com a saída do pastor Antônio Carlos em 1995, por um período de transição, assume o pastor Jefferson. Expansão e crescimento marcaram esse tempo. Batismos, o templo sendo ampliado e igreja sendo estruturada. Estruturando e consolidando. Em 1996, o pastor Luiz Carlos Gomes assume o pastorado da igreja. A Itaipu chegara ao final da sua construção e muitas famílias começaram a voltar para suas cidades de origem. Mas a graça de Deus continua abundante sobre nós e continuamos avançando e crescendo. Estruturar era necessário e ministérios foram solidificados. A escola bíblica dominical foi sistematizada, ministérios com homens e mulheres estruturados, ministério infantil criado, além de reuniões de oração e retiros foram fortalecidos. Em 1999, sediamos o maior conjubã de nosso estado. Cerca de 1.000 jovens do estado inteiro reunidos e glorificando ao Senhor. Foi um período também de envio missionário. No ano 2000, o Gustavo Nicolau, em 2008, o Valmor e Margarida, em 2010, a Deise Barros. Juntamente a isso, nascia o Ministério de Capelania, fazendo missões urbanas e trazendo glória ao nome de Deus nos hospitais de nossa cidade. Depois de 14 anos pastoreando a igreja, em 2010, com a aposentadoria do pastor Luiz Carlos, um novo tempo se inicia. Turbulências e céu de brigadeiro. Por um período de 11 meses, em 2011, a igreja é pastoreada por Israel Verli, que não desenvolve o trabalho. Então, nosso irmão Valmor Rodrigues assume interinamente a igreja, conduzindo o processo de transição pastoral, como já havia anteriormente feito em 1995 e 96. Em 2013, assume o pastorado o pastor Jair Passos, um tempo de recomeços, onde a igreja continua crescendo nos seus ministérios e iniciando novas frentes de trabalho. Nasce o Joade, um trabalho com casais, a indicação à ordenação pastoral do nosso irmão Cassandro Santos. Em 2017, após 5 anos de pastoreio, a igreja convida o então missionário Gustavo Nicolau, filho da casa, e já no campo missionário desde 2000, para assumir o pastorado da igreja após a aposentadoria do pastor Jair. Mesmo passando por um período turbulento, que foi a pandemia, experimentamos a bondade e fidelidade de Deus. Em 2022, o pastor Cassandro foi ordenado e juntou-se oficialmente à equipe pastoral. A vocação missionária continuou. Enviamos 2 missionárias para o campo, as missionárias Raquel e Helena, além de estruturar o conselho missionário. Temos sido agraciados pelo Senhor, que acrescenta continuamente, irmão a irmão, nossa comunidade de fé. E muitos batismos são realizados.
Nossa comunhão tem sido fortalecida. A visão teológica da igreja tem sido apurada. O ensino em todas as áreas tem sido solidificado. O serviço tem sido incentivado e o acolhimento vivenciado. Nossos cafés pós-culto são momentos preciosos de comunhão. Graça e bondade têm sido derramados sobre nós. Gratidão e honra. Hoje celebramos 50 anos. Meio século de histórias, lágrimas, vitórias e milagres. Uma igreja viva, atuante e acolhedora. Uma comunidade que não parou de crescer, em graça e verdade. E se você olhar para o lado, conseguirá ver parte dessa história aí do seu lado, sentadinho junto contigo. Você poderá dar um abraço em seu irmão que fielmente, há mais de 30 anos, tem perseverado em servir o Senhor neste lugar. Você pode abraçar nosso irmão Adonias, o membro em atividade mais antigo, desde 1978, e Miriam, sua esposa. Nossos irmãos Arlindo e Adenice. Nossos irmãos Cícero, Raimunda e toda a sua família. Nosso irmão Valdemar e Carmelina e sua numerosa prole. Nosso querido irmão Valmor e Margarida Rodrigues e sua família. Nossa irmã Noêmia, nossa irmã Iraci, a tia Terezinha e o irmão Luiz. Chegamos neste momento olhando para o futuro, agradecidos por tudo o que Deus nos proporcionou até aqui e nos lembrando que Ele iniciou uma obra em 1975 e irá completá-la, pois é fiel. Nossa consciência é que existimos para a sua glória e até que Ele venha ou nos leve a Ele, iremos viver para que seu nome seja magnificado sobre a terra. Afirmaremos até lá que vivemos e nos movemos somente pela Escritura, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo e somente a Deus a glória. Senhor, oramos hoje a Tua palavra. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Somos profundamente gratos por cada irmão que passou por aqui. Cada família que generosamente deu seu tempo, seus dons e seus recursos. Rogamos ao Senhor que nos conceda a bênção de continuar existindo para a sua glória. E sempre que isso não for uma realidade, que o Senhor nos traga de volta ao prumo. Sua igreja, que se reúne nessa cidade, louva o teu santo nome e o louvará para sempre e sempre.